Tem uma pergunta que todo investidor iniciante faz quando ele conhece sobre fundos imobiliários, que é qual o primeiro fundo imobiliário que ele deve comprar. Você estuda muito sobre liquidez, a tese de investir em imóveis, renda passiva ao longo do tempo, então tudo isso é muito bonito, mas quando você vai para a prática você precisa decidir efetivamente qual fundo imobiliário você vai comprar. E aí existem vários fundos imobiliários bem famosos no mercado, muita gente falando para investir em BCFF11, XPML, HGLG, fundos famosos, fundos grandes, fundos de fundos, existem vários tipos de tese e vários direcionamentos para quem é investidor iniciante. E essa pergunta é me feita várias vezes, só essa semana foram 2 vezes e também já foram meses e meses de perguntas recebidas desse tipo. Então, durante meses eu realmente fui estudar, fui pesquisar qual eu acho que é a melhor estratégia para quem vai iniciar. Se hoje alguém chega, eu não recomendo qualquer tipo de investimento, eu não recomendo qualquer tipo de compra, mas se alguém chega perguntando para mim um direcionamento, uma estratégia, é com esse tipo de raciocínio aqui que eu vou passar. Então são 3 cenários que eu vou passar e no final eu vou passar até um passo a passo para você ali estudar e você estar mais confortável com o seu primeiro investimento em fundo imobiliário. Recado bem rápido aqui antes de falar da estratégia. Primeiramente, esse vídeo foi feito com muito carinho, foi feito muito pensado, bem elaborado para essa fase bem de iniciante, bem importante na jornada do investidor de fundo imobiliário. Então, se você gostar desse vídeo, por favor, dê uma moral e dê uma curtida, por favor. E segundo, de novo, não é qualquer tipo de recomendação de compra aqui. Aqui eu vou falar de alguns fundos imobiliários específicos também. Então, dê uma estudada, não compre qualquer tipo de fundo imobiliário se eu falar, ou qualquer tipo de YouTube, ou qualquer lugar na internet. Se você vê um fundo imobiliário, se você vê uma ação, uma empresa, não compre só porque alguém falou. Eu até fiz um tweet, vou botar uma print aqui, porque nos últimos 12 meses a gente teve HCTR, DEVA11, o PPR, como vários dos fundos queridinhos, muita gente falando, ai, compra isso aqui antes que todo mundo entre, vai pagar bem, tava pagando bem, e aí de repente caiu 30%, 40%, caiu a renda, caiu muitas coisas, taxa Selic aumentando, então não confie em qualquer um. Dito isso, eu vou aqui falar das estratégias para iniciantes. Então, primeiramente, eu acredito que tem 3 estratégias e nenhuma da estratégia é certo ou errado. Não existe uma receita do que você tem que seguir ou não. A primeira delas é você investir em um fundo de fundos. E eu, quando iniciei a minha jornada, eu comecei com essa estratégia e eu me arrependi. Só que fundo de fundos tem várias coisas bem positivas. Primeiro, você investe em um fundo imobiliário que compra outros fundos imobiliários e esses fundos imobiliários são comprados através de uma gestora que todo dia está trabalhando ali, tentando pegar uma renda a mais, fazer um giro, tentar escolher os melhores fundos imobiliários. Eles têm contatos e mais dinheiro para falar com todos esses fundos imobiliários, então uma tese bem interessante, principalmente para iniciante. Só que existem algumas coisas ali que eu não gosto. Primeiro, você tem uma dupla taxação. Então o que acontece? Você paga essa gestora que tem uma taxa ali, sei lá, de 1% ao ano, e aí você também tem que pagar a taxa dos fundos imobiliários que você acaba comprando. Isso tudo vai descontado na fonte, cai ali seus dividendos já descontado disso tudo, mas existe essa dupla taxação. E ao longo da história, os fundos de fundos não conseguiram performar acima de vários outros tipos de segmentos. Então, realmente, quando você analisa no longo prazo, isso é um problema. E para iniciante, você precisa ter alguns conceitos que você quer investir em fundos imobiliários. Primeiro deles, diversificação. Fundos de fundos já atende. Só que segundo, o longo prazo. E aí, quando você investe, aí passa 6 meses, 12 meses, 2 anos, você está muito mais confortável com a sua estratégia, você vê que talvez fundos de fundos para o seu perfil não possa ser o melhor. Tem gente, por exemplo, o Thiago Negro, o Primo Rico, que investe até hoje em fundos de fundos. Ele não quer ficar estudando cada fundo imobiliário, ele não quer escolher ali a dedo 5, 10, 20 fundos imobiliários. Então tudo bem, então tem sua estratégia, mas para mim não foi a melhor, mas para quem gosta tem alguns fundos bem interessantes para você estudar. BCFF11, XPSF11 e HFOF11 são alguns fundos aí bem interessantes também, SNFF11. Já a segunda estratégia é você já começar comprando 5 fundos imobiliários de 5 segmentos diferentes. Eu vi 2 influencers do mercado no Instagram essa semana falando isso. Não, você tem que comprar 5, 7 fundos imobiliários, você já começa diversificado de novo, aquele conceito de diversificação, mas assim você já começa seguro, você já começa diversificado, enfim. Só que o problema é, você como investidor iniciante, entrando nesses fundos imobiliários, você não vai ter noção do que você vai estar comprando.
Muita gente aconteceu isso ano passado com RBVA 11, pagando alto, muita gente fala, não, um segmento diferente de varejo, agência bancária, só que não entendia a tese por trás. E agências bancárias durante a pandemia caíram bastante, né? E a tese para o longo prazo, de novo falando de longo prazo, não é tão forte que nem outras. Agências bancárias estão, entre aspas, morrendo, né? Tudo é digital hoje em dia. Então, até a própria gestora do RBVA está fazendo uma reciclagem de portfólio para ser varejo. Então, quando você compra 5, 7, você talvez vai comprar os famosos, o que tem um efeito manada, alguns fundos muito bons, só que você não sabe o que você vai estar comprando porque você ainda não abriu um relatório, ou se você abriu, você não entendeu como é a operação, você não entendeu como é a gestora. Então, para mim, é uma estratégia bem arriscada. Se você tem alguém assim que realmente que você confia muito e está te direcionando, dependendo assim, talvez faça sentido, mas de novo, você não vai saber o que você está fazendo. Então, começar com 5 a 7 fundos imobiliários, na teoria é excelente, mas na prática você pode estar provavelmente errando ali e investindo em algo que você não saiba. E por fim, uma terceira estratégia que eu acredito seja melhor é você escolher um nicho, um segmento de fundo imobiliário, você focar os seus estudos nele e começar por ele, e depois você vai para outros tipos de segmento. Só que existem vários tipos de segmento e alguns mais complexos que outros. Então, na minha opinião, você tem que escolher um mais simples. E eu sempre falo também que em mercado de fundo imobiliário você precisa entender várias questões de operação, como funcionam os dividendos, como funciona, por exemplo, a leitura básica de uma DRE. Então, tem várias coisas que você precisa fazer para você virar um investidor, vamos dizer, profissional, né? Um investidor realmente muito bom que toma decisões sensatas para o longo prazo. E com isso, para mim, o melhor nicho para você começar é fundo imobiliário de shopping. Mas tem alguns asteriscos. Primeiro, você precisa confiar numa tese, você entender uma tese de fundos imobiliários de shopping para o longo prazo. Então, você tem que ver, por exemplo, nos últimos 20, 30 anos, como esses shoppings se adaptaram e como eles evoluíram e se vão continuar evoluindo em um cenário pós-pandemia. Então, isso é uma coisa bem importante para você entender. E shopping é muito legal porque você consegue realmente entender de uma forma bem mais simples. Vários dos exemplos que eu uso aqui no canal é de fundo imobiliário de shopping, que é mais fácil você abstrair e entender as ideias. Por exemplo, todo aquele resultado e o que cai na sua conta é uma consequência direta dos inquilinos aí, de todas aquelas lojas que você frequenta, que você conhece de um fundo imobiliário, pagando mensalmente, e aí a gestora pega isso e repassa aos cotistas dos fundos imobiliários. Então essa ideia, e quando você vai estudar isso, você entende muito mais, você entende por que caiu, você entende porque não voltou ainda em relação ao que está acontecendo na pandemia, você entende que em algumas épocas de ano vende mais, tem mais interesse, tem mais receita, porque fundo imobiliário de shopping não tem receita atrelada somente aos aluguéis, dependendo do fundo imobiliário é diferente. Então tem toda uma cadeia que você possa entender. Isso demora alguns meses, alguns relatórios para você ler, mas se você fazer isso, você vai conseguir, dentro de uma estratégia de fundo imobiliário de shopping, você entender, você investir, se você quiser, se você acredita que isso vai realmente crescer no longo prazo, não é qualquer tipo de recomendação, por favor, entenda isso. Só que se você fizer isso, você vai estar muito mais confortável. E se você não investir, você vai estar muito confortável também em falar, poxa, eu não invisto nisso aqui por causa disso aqui. Você tem um motivo de não investir em uma ação, um fundo imobiliário é uma das melhores coisas que você pode fazer. Outra dica aí para vocês. Então, falando um passo a passo aí direto, como começar? Se você optar por essa terceira estratégia, você realmente virar um expert de fundo imobiliário de shopping e falar, esse fundo imobiliário aqui, nesse momento aqui é uma boa para comprar, e eu acredito no longo prazo baseados nos shoppings desse fundo imobiliário. Primeira coisa, você abre um site. Eu uso Funds Explorer, vou deixar um link na descrição. Você clica lá e você vai precisar de alguns fundos imobiliários de shopping. Vou até compartilhar minha tela que vocês conseguem ver. Eu abri alguns relatórios aqui lado a lado. Eu abri os 5 fundos imobiliários de shopping mais comentados, ou os maiores. E aí, para você realmente dar uma estudada. Aqui, por exemplo, é um dos mais famosos, XPML11, o último relatório feito em setembro. E tem vários vários shoppings muito famosos dentro desse fundo imobiliário. Tem o Catarina Fashion Outlet, que é gigantesco. Tem o Shopping Cidade de São Paulo, muito famoso. Shopping Cidade Jardim, que é um shopping completamente diferente, um shopping mais para rico, vamos dizer assim, mais elitizado. Mas independentemente da sua posição, com apenas uma cota ali mais ou menos de R$100, você consegue investir, ser dono de parte de Shopping Jardim, uma beleza dos fundos imobiliários. Então tem várias opções aqui. Só que você vai abrir isso aqui, você vai realmente estudar, você vai ler esse comentário aqui de gestor, que é bem tranquilo. Você vai começar, essa parte aqui da DRE você vai passar, talvez no primeiro mês você não vai entender, mas você consegue ver aqui a evolução de receita fixa, você consegue ver as despesas, entender isso. Então você realmente vai conseguir pensar e ter um cenário crítico sobre o seu investimento, é bem bacana.
bacana. Então aqui embaixo é uma parte que eu gosto muito que você pode entender para você realmente já virar expert do que a maioria das pessoas de investimento em fundo imobiliário é você olhar isso aqui, o NOI, que é uma métrica, uma receita operacional líquida. Ele indica mais ou menos como está essa operação dos shoppings e você consegue ver isso ao longo do tempo. Então vai estudando isso, eu posso fazer conteúdos mais específicos e mais detalhados falando dessas métricas. Então aqui é um relatório gerencial de XPML11, mas tem vários. Eu indico você estudar e avaliar. HGBS 11, esse aqui tem um relatório bem extenso, são 45 páginas, mas de novo, você não precisa ler tudo em um dia, você pode ir levando aos poucos e você entender. Então tem vários indicadores operacionais aqui, tem a questão também de diversificação por cidade, que é bem interessante. Você tem o MOL 11, você tem HSML 11, que eu falo muito bem em um super comparativo que eu fiz de shoppings, vou deixar o link na descrição e no card acima que você pode clicar. Então também é uma que você pode estudar e é um que não é tanto, não tem tanto efeito manada, né? Não tem muita gente que fala sobre. E por fim você também pode analisar o VISC 11, também outro fundo imobiliário que muita gente investe e que tem um portfólio bem interessante que está sendo reciclado ultimamente. Então aqui, por exemplo, tem vários shops aqui que eles têm uma porcentagem até relevante dentro dessa participação. Então esses são relatórios, mas também você pode ir no Funds Explorer e olhar algumas coisas como vacância. Você não entende vacância? Tem um vídeo que também vou colocar no card acima que é bem legal você clicar e ver lá a questão de vacância, ocupação, essa questão da evolução histórica dos pagamentos. Você tem aqui, por exemplo, a separação, 7 ativos em 5 estados, diversificação. Olha a sua carteira como inteiro. Você não precisa comprar um fundo imobiliário. Se você quiser comprar 2 de shopping, aí você tem, sei lá, 12 shoppings espalhados em 8 estados com 2 fundos imobiliários diferentes. Então, tem coisas que você pode flexibilizar, mas esse site aqui junto com os relatórios vai ser excelente para você. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, de novo, dê uma moral lá. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aqui que eu vou responder todo mundo. Um grande abraço e até a próxima.